Fátima e Vitor, nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades da tarde. Nós temos o Livro dos Espíritos até às 17h25 e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos o Edson e eu. A Vilma não pôde vir, o marido dela passou por uma cirurgia, então a gente vai substituí-la. E vamos iniciar com a nossa mensagem do livro Agenda Cristã. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações, para que outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se em várias ocasiões, pois as maneiras dizem mais do que as palavras. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não tente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeita em disfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Então vamos nesse instante, com esta mensagem nas nossas mentes, elevar-nos em oração ao Pai, agradecendo a oportunidade de uma vez mais estarmos matriculados nesta escola abençoada, para aprendermos a amar, para aprendermos a perdoar, a nos transformarmos em seres humanos, cada vez mais mansos, humildes, puros de coração, e assim buscando estarmos mais próximos, passo a passo, do próprio amor que é Deus nosso Pai. Que Jesus nos auxilie, nos abençoe e que nesse instante em que vamos dar início aos estudos, que Ele possa nos intuir a todos e que nós possamos, compreendendo as palavras do Cristo, vivenciá-las no nosso dia a dia, gratos por estarmos diante deste cristianismo redivivo. Que Deus nosso Pai abençoe-nos hoje. E para nós darmos início, nós vamos convidar o Edson, que vai fazer o Livro dos Espíritos para nós. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todo mundo sonhou muito de ontem para hoje. A gente vai continuar falando um pouquinho de sonhos. Hoje nós vamos estudar a questão 406 do Livro dos Espíritos. Semana passada a gente abordou com a Dona Vilma a questão 405, então naquela mesma linha a gente vai entender um pouquinho mais dessas nuances dos sonhos. E a pergunta foi a seguinte: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso um puro efeito de imaginação? Eu acho que é uma pergunta até que a gente se faz em muitos sonhos. E aí, antes da gente entrar dentro desse critério, é bom a gente comentar um pouquinho dos aspectos
científicos dos sonhos, né, de que nós temos de pesquisas, para, de certa forma, também facilitar um pouco do entendimento na resposta. A gente já sabe até agora que o sonho acontece em nível subconsciente, né, com elementos, metáforas, situações que a gente vai recebendo na nossa mente consciente ao longo do dia a dia. Os sonhos, isso é importante também a gente ressaltar, sempre acontecem com rostos, com faces familiares, mesmo que a gente não as conheça, né? Algumas pesquisas já mostraram que a gente não fabrica rosto de ninguém a nível subconsciente. Então são faces ali que a gente vê ao longo da nossa existência e que estão registradas. E aí é com essas faces que a gente normalmente sonha. A gente tem muita frequência com pessoas conhecidas porque são essas pessoas que movimentam muito do nosso dia a dia. Então, por uma questão até estatística, é natural que a gente vá sonhar com gente que a gente convive. Existem várias atividades que acontecem durante o sonho, mas é importante também a gente observar que não vão acontecer atividades que requerem a parte consciente dos nossos cérebros, ou seja, vocês não vão se deparar com leituras durante os sonhos, né? Vocês não vão deparar, por exemplo, com a formação da imagem de vocês no espelho, isso não acontece, ou seja, tudo que vai recorrer a partes do cérebro que fazem parte da questão da mente consciente, elas não vão ser acionadas durante o sono. E, obviamente, né, porque a gente está lidando com o subconsciente, distúrbios ao redor do seu corpo vão naturalmente provocar um estado de alerta, então vão provavelmente interromper o seu sonho, né? Homens e mulheres sonham diferente, a característica e formação dos sonhos são diferentes. Em homens existe uma sequência de sonhos com muitas atividades físicas, ações, enquanto mulheres sonham muito com situações de emoção e de mais subjetividade. Estatisticamente, metade dos nossos sonhos podem conter elementos de negatividade, que se dão por questões do nosso subconsciente que ainda não estão resolvidas, e aí a gente tem naquele momento de sonho aquela situação de lidar com essas questões, né, de estresse, ansiedade. E sonho também é fonte de muita inspiração. Então, a gente tem gente muito bem sucedida que em sonho teve as ideias que transformou em coisas bem grandiosas aqui, né? Quando a pessoa busca um esclarecimento, ela entende que essa ideia vem da intuição superior, né? Que ela conseguiu, de certa forma, captar e dentro do seu merecimento ela colocou isso em prática. Assim como premonição, né? Em pesquisas, em entrevistas com as vítimas de 11 de setembro, se constataram que muitas delas tiveram sonhos onde elas sonharam com aquela tragédia. A mesma coisa se repete com vítimas do Titanic, né? E com pessoas também, pessoas da nossa história, como o presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, ele sonhou com a morte dele, com as circunstâncias da morte dele. E um outro elemento também que a ciência nos traz é a questão de sonhos lúcidos, né? Onde você consegue ali fazer certas reprogramações e ter certo domínio ao longo do seu sonho. Nem sempre que a gente sonha, a gente lembra daquelas questões, mas a gente sempre sonha, isso é importante dizer. E na nossa vida, na expectativa média de vida, a gente passa mais ou menos 6 anos sonhando. Se fosse condensar aquilo num filme, seria mais ou menos 6 anos. A gente, e aí é uma questão que já nos leva para a resposta do Espírito, quando a gente sonha, a gente sim sonha com experiência pessoal, dessa mente consciente, né? E sendo uma experiência pessoal, ela pode sim estar influenciada
por valores e por concepções pré-determinadas. Quando a gente volta na questão que foi perguntada, a gente já tem um valor de pré-determinação ali, muito grande, né? E aí o que o Espírito responde? De que não absolutamente não cogitam, dizes, que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como você o deles vai visitar, sem que saibas sempre o que eles pensam. Demais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, às pessoas que conheceis, o que se deu ou está se dando em outras existências. Então, quando a gente vai interpretar a resposta, né, a gente percebe da liberdade dos sonhos, da independência, né, que nós temos dentro do plano espiritual em relação à realidade terrena. E dentro dessa liberdade é natural que vá nos causar surpresa se a gente já tem uma preconcepção, se a gente acha que conhece aquele indivíduo o qual a gente está tendo aquela experiência durante o sono, né? Naquele momento, seja em nós em visita ou aquele espírito nos visitando, ele vai deparar ali com situações onde a gente não está preso às nossas amarras que aqui nós temos, as regras, as predisposições, né, do nosso dia a dia. Então é natural que esse ambiente de mais liberdade vai deixar espaço ali para certas ações que vão nos causar surpresa ou, olhando pela outra perspectiva, vão causar surpresa àquele que está nos visitando. E não é incomum que espíritos nos visitem, né? Porque nós temos a questão da sintonia e das afinidades que vão nos aproximar desses entes assim que a gente está nessa situação de sonho e desdobramento, né? E aí também é mais natural da expansão dessa liberdade que a gente vai sentir quando a gente está perto daquelas pessoas às quais a gente tem afinidade. Nessa circunstância, de repente a gente tem uma oportunidade ali, ao invés de fazer um julgamento, para que a gente possa estar se questionando o que a gente pode estar aprendendo com aquela experiência, o que aquilo está nos revelando, né? O nível de conhecimento que a gente vai ter daquele indivíduo qual a gente tem afinidade e, ao mesmo tempo, o que aquela situação, de uma forma global, ela está nos ensinando. E também, em muitas das vezes, né, na oportunidade de fraternidade e amor que a gente tem ali para exercer, seja com um ente querido, que a gente não tem mais contato, né, seja com uma pessoa que a gente precisa reconstruir ali um caminho, um elo que foi rompido, né, seja uma pessoa que às vezes algo precisa ser perdoado, ou entendido, ou compreendido. Então, é um momento de fraternidade e amor também, né? E, naturalmente, aqui, quando a gente viaja, vai visitar quem a gente gosta, a gente, né, trabalha para criar aqueles momentos especiais. Naturalmente, também, aqui no plano espiritual, não seria diferente. Uma vez que a gente não está limitado mais pelas barreiras do espaço-tempo, né, pelas barreiras físicas, é natural que a gente vá buscar esses reencontros e também da intensidade desses reencontros, né? E essa questão que está muito presente na questão da nossa surpresa em ver certos comportamentos, vem da nossa tendência, da nossa imperfeição, de primeiro ter a vaidade de achar que a gente conhece tudo, que a gente conhece o coração do outro, a verdade do outro, enquanto só Deus conhece a verdade e o coração de cada um de nós. Então, tem um pouquinho aí da nossa vaidade de achar que conhece e um pouco da nossa tendência de julgar, né? Que é uma tendência que até dentro do sonho desse desdobramento a gente deveria procurar evitar. Quando a gente retoma os ensinamentos de Jesus, né, do não julgamento, da indulgência,
são ensinamentos que a gente porta também nessas experiências dentro do plano espiritual. Daí a gente recupera, ou então, uma coisa que a gente aprende desde criança, da importância da oração antes de dormir. Mais do que um ritual, né? Mais do que uma obrigação, é uma ferramenta de preparação, né? Nessa transição do estado de vigília, para que você possa ali refletir, entrar num estado de consciência onde você vai ter os elementos para se policiar e se preparar para essas experiências que você possa vir a ter. Ninguém melhor do que Jesus que a gente pode acessar nessa prece e oração para nos orientar nesse caminho, nesse objetivo. Porque é com o trabalho interior que a gente busca, com essa oração, com essa preparação, com o tipo de pensamento que a gente organiza, né, antes da gente ir dormir, na reflexão ali do nosso dia, que a gente está ali nos abrindo, nos colocando em proposta para essa caminhada de evolução que a ferramenta do sonho, esse contato com esses entes vai nos propiciar, né? Sim, as faculdades psicológicas, né, psíquicas, elas influenciam nos nossos sonhos, né, mas é a lei do amor, né, que vai ultimamente trazer a convergência, né, com os entes superiores que nós temos. Eu queria já concluir com uma frase do século XIX, né, do Edgar Allan Poe. Ele era um romancista americano e eu não sei muito bem a questão religiosa ou de crença dele, mas ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: tudo que vemos, tudo que parecemos, não passa de sonhos dentro de sonhos. Então, e aí a gente vai nesse paradoxo, né? A realidade daqui, quando a gente sonha, a gente acessa esse plano espiritual. Mas, em certo aspecto, não seria para o espírito, o tempo que nós estamos aqui encarnados, uma espécie de sonho também, que da mesma forma a gente tem que aproveitar e se guiar pelos ensinamentos de Jesus, né? Então, o sonhar como um instrumento que abre esse portal para além da nossa rotina terrena, né, é o que nos permite aproveitar essa oportunidade de realizar uma boa obra, né, para a gente ir nessa jornada de conhecimento e aprendizado que vai gradativamente contribuindo para nos tornar melhor. Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer expor alguma ideia? Hoje tem pouca gente, dá para ouvir todo mundo aqui. Todo mundo tímido hoje, com frio, Joelma com frio lá atrás. Muito obrigado, sempre muito bom ter essa oportunidade de vir aqui aprender com vocês e estudar com vocês. Obrigado de coração. Jesus abençoe a todos nós. Obrigada, Edson. Jesus o abençoe. Antes da gente iniciar, alguém chama o Leandro para mim, que tem alguém lá fora. Se precisar de cobertor, tem. Então, vamos dar continuidade ao estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, que na semana passada foi iniciado o segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo. E foram vistos os itens de 1 a 3. E hoje é o item 4, que fala da realeza de Jesus. Deve ser um dos itens menores do Evangelho. É muito curtinho, mas é tão profundo. E Allan Kardec, ele tenta passar para nós a ideia do reino de Jesus, da realeza de Jesus, nos colocando algo interessante. Quando ele nos faz lembrar que mais do que os reis, as rainhas, os impérios, quando a gente costuma falar assim, o rei de alguma coisa, o rei dos artistas, o rei do futebol, para nós, Pelé, né?
Se fosse na Argentina, Maradona, tem essa briga. Mas quantos e quantos, vamos dizer assim, têm talentos nessa área? Mas quando a gente fala o rei, a gente dá o quê? Uma importância àquilo que é um talento da pessoa, que não está ali muitas vezes ligado a condições sociais, a condições de etnias, a condições de nações, nada disso, religiosas. É um talento que a pessoa tem. E ela muitas vezes desencarna e esse talento ela fica para a prosperidade. Se a gente for pegar um talento na física, até hoje, qual é o físico que nós mais falamos? Quantos físicos nós temos hoje famosos, com várias descobertas? Mas se a gente falasse assim, você lembra de algum físico? Quem que a gente lembra? Albert Einstein. É interessante quando a gente fala de música, Beethoven, Chopin, não é interessante? Já partiram, mas o talento deles ficaram. Por que Kardec está trazendo esse exemplo para nós? Porque a realeza de Jesus, ela é uma realeza moral, é uma realeza de virtudes, que vai nos trazer o quê? Quando ele aqui esteve nos pedindo essa edificação do reino de Deus nos nossos corações, ele estava nos mostrando que ele é o caminho que nos conduz ao Pai no sentido de atingirmos essa perfeição, intelecto, moral, essa perfeição de nós que temos já inato em nós esse amor latente, essa centelha sagrada, essa centelha divina, alcançarmos a plenitude da sua vivência, da sua prática. É esse o reino de Deus que Jesus traz. E por que edificado nos nossos corações? Edificado em nós. Nós estamos nesse processo evolutivo, nessa transformação. Muito mais, vamos dizer assim, uma transformação não só do intelecto, mas dos sentimentos. Porque nós vamos construindo esses sentimentos através das nossas vivências nas reencarnações. Então é interessante a gente pensar que a realeza de Jesus, ela não é a realeza terrena. Quando a gente pensa na realeza terrena, hoje a gente não tem tantas monarquias. A gente pensa na Rainha Elizabeth. Mas a gente pensa muito quando se fala de realeza, ao glamour, à riqueza, ao poder, a essa vida, vamos dizer assim, de astros, estrelas. Então são realezas que também nos levam a pensar nos grandes poderes da terra, os países mais ricos. E essa realeza terrena que muitos de nós, vamos dizer assim, corremos uma existência inteira atrás desse ter, o que ela acontece quando a gente desencarna? Ela fica por aqui. A gente não leva nenhuma riqueza material. Nós somos usufrutuários dessa riqueza. E quando falamos de poder, esse sim, esse nós levamos as consequências dele. Assim também como as consequências dessa riqueza material, o bem que nós fizemos ou o bem que nós deixamos de fazer, no caso o mal. Isso nós levamos conosco. A realeza de Jesus, ela está atrelada à riqueza da alma, à riqueza do espírito. São as virtudes que o Cristo vem e coloca para nós. No Sermão da Montanha, ali a gente percebe nessa fala do Cristo, uma fala também, vamos dizer assim, imperecível, eterna, que não passa, não está vinculada a um rótulo religioso. O que Jesus coloca ali no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5? Quando ele fala bem-aventurados, ele está nos dizendo os felizes. E nós somos destinados a quê? Quando a gente fala desse reino dos céus, esse reino de Deus, essa perfeição, nós estamos falando desse estado pleno de felicidade. Felicidade em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Bem-aventurados, felizes. E aqui é interessante que Allan Kardec vai colocar no Evangelho de uma forma contrária, porque a primeira bem-aventurança qual que é? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira virtude que o Cristo nos apresenta é a humildade.
Mas são várias e várias escrituras que foram encontradas recentemente que trazem uma outra bem-aventurança em primeiro lugar. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. E Kardec também coloca nessa ordem no Evangelho. Ele começa com bem-aventurados os que sofrem. Como Jesus, o Espírito da Verdade, é o guia de Kardec, a gente então também vai seguir essa ordem. E tem algo que passa pelo crivo da lógica, da razão. Quem de nós não ficou mais humilde depois que passou por um certo sofrimento? Em que antes a gente atirava pedra, mas quando foi conosco a gente fica mais humilde. A gente tem uma facilidade de entender por que o outro fez aquilo. Porque quando é conosco, vem a experiência, vem o ensinamento. Então, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Aqui o Cristo está nos dizendo dessa inferioridade que nós ainda habitamos. Que nós ainda muitas vezes somos contrários a essa lei de Deus, a essa lei de amor. E quando somos contrários, a consequência muitas vezes nos aparecem como dores, como aflições. E nesse entendimento, nós muitas vezes vamos ter algo interessantíssimo, que é a virtude da resignação. O que é essa resignação? Não é uma submissão à vontade de Deus, é um entendimento de que Deus nos ama, nos dá como destinação esse reino de Deus, esse reino dos céus, e por isso nos permite a reparação dos nossos equívocos diante dessa lei. Esse sofrimento é muito mais no sentido de experiências, de educação, de transformação, de burilamento do nosso espírito. E aí nós somos consolados no entendimento de que se nós sofremos, são pelas nossas más escolhas, e não um Deus que nos castiga, não um Deus que nos dirige. Ele já nos cria centelhas sagradas, centelhas divinas do amor, com o objetivo da perfeição, nos dá total liberdade. É essa autonomia do arrependimento, da expiação, da reparação. E aí sim nós buscamos essa segunda virtude, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. O que é pobre de espírito? É pobre em orgulho, pobre em egolatria, egoísmo, vaidade, orgulho, ricos em amor. O reino de Deus é quando nós estivermos plenos deste amor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui nós já estamos percebendo o Cristo nos falando dessa transição planetária. Quem vai permanecer no mundo quando ele deixa de ser um mundo de inferioridades? Aqueles que têm mansuetude. Tem como a gente ser manso sem ter humildade? Não. E esses mansos, qual que é o próximo passo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque obterão. E aí essa fome e sede de justiça, no sentido de nós sermos justos. Não da gente ficar gritando com os outros, jogando pedra, apontando para que os outros sejam. É essa nossa sede, essa nossa busca por sermos justos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A gente vai vendo quais os sentimentos que Jesus nos traz, sentimentos de virtude, essas virtudes. O que é essa misericórdia? A gente lembra do perdão, da piedade, da empatia, de perdoarmos as ofensas, no sentido de nos desvincularmos das mágoas, dos ressentimentos que nos prendem à inferioridade. Quanto mais a gente pensa no ofensor e nos colocamos como vítima, é o orgulho, é a vaidade que salta de nós. Quando a gente inverte, quando a gente olha para aquele ofensor como alguém ainda tão inferior, tão doente da alma, e nós conseguimos perdoar, somos nós que vamos sentir esse bem-estar. E aí vem, bem-aventurados
os que têm puro coração, porque verão a Deus. Aí a gente já está nos mundos, vamos dizer assim, né, superiores. Ver a Deus, o que é esse ver a Deus? Coração puro. Falta muito pouco para a gente habitar os mundos celestes, que é onde Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, mas o Filho de Deus nós sabemos que é o Cristo Jesus. Por quê? Porque é aquele que já comunga do pensamento do Pai, que já tem as missões mais grandiosas e também as mais difíceis no universo, como a que ele teve conosco. Vir, nascer, encarnar no mundo inferior para ser o nosso caminho, para nos trazer o quê? A sua realeza, essa realeza que é de amor e de virtudes, que não tem nada a ver com posse, não tem nada a ver com ter, e sim com o ser. E aqui não tem como nós falarmos da realeza de Jesus sem usarmos novamente o Evangelho de João, seu capítulo 18, versículos 33 a 37, que está no comecinho desse capítulo. O que João fala? Tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório e perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros iriam pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Por ora, meu reino não é daqui. E aí Pilatos, ele vai uma vez mais questionar, como se ele estivesse até respondendo: Então tu és rei? E aí Jesus, o que vai responder para ele? Tu o dizes. Olha que interessante. Tu o dizes, você está me perguntando, mas você mesmo está afirmando que eu sou rei. E ele então fecha essa passagem dizendo: Eu não nasci neste mundo senão para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, me ouve. É bonita essa passagem. Aqui está essa realeza de Jesus. Por quê? Quando a gente fala ali que Pilatos, ele entra novamente no pretório. Vamos lembrar o que é esse pretório? Ali era a casa do governador, no caso Pôncio Pilatos era o governador ali, tendo um governo romano, o Império Romano, outro império, né? Que hoje a gente vê o que sobra do Império Romano hoje. São ruínas, que são pontos turísticos, que fazem lembrar da história, uma história de poder, de glórias, mas que foi passageira. E nesse pretório funcionava todos os poderes, legislativo, como se tivesse ali o Banco Central, todos os poderes estavam ali e era a casa dele. E também a justiça, né? Vamos dizer assim, o palácio da justiça. Jesus estava ali preso. Quando ele entra novamente ali, a gente vai entender que ele já tinha estado ali. E quando a gente vê nesse entra e sai, vai uma vez, vai outra vez, Pilatos estava o quê? Estava preocupado, não estava? Se ele estivesse tranquilo, tem um condenado ali, daqui a pouco eu dou a sentença e pronto, estou tranquilo, por que eu vou ficar lá te procurando, né? Já vou te condenar mesmo. Ele entra novamente, ele questiona Jesus: Tu és o rei dos judeus? Então aqui demonstra o quê? Que Pilatos estava inseguro. No fundo ali ele sabia dos poderes do Cristo. E o que incomodava ele? É justamente essa dualidade que todos nós, se não temos constantemente, em algum ponto da nossa existência a gente já teve. Agir com a verdade, com a consciência e agir pelo interesse pessoal. Ele tinha medo desse poder de Jesus, porque Jesus não tinha feito nada, na própria legislação ele incomodava. Mas ele não tinha praticado nada ali na legislação que pudesse ser o quê? Penalizado com a pena máxima da morte, que foi o que ele foi condenado. E ali ele pensa no Cristo, tanto que ele estava ali, o tanto que ele estava ali diante daquela massa carismática, as pessoas o seguiam, cada vez mais acreditando que ele era esse rei.
esse poder. Ele tinha, Pilatos, o poder de falar não vai ter a pena de morte. Mas se ele não matasse Jesus, ele poderia acabar com o quê? Com essa carreira dele. Deixar ali o palácio, a riqueza, o poder, a glória, o nome. E aí fica essa dualidade entre a consciência do que nós sabemos ser certo e esse disfarce que a gente coloca 1001 desculpas para a gente agir de que forma? Priorizando a realeza terrestre, o ter, a vaidade, a glória, que são tão o quê, gente? Tão passageiros, né? Tudo ilusório, a gente está aqui de passagem, daqui a pouco a gente está voltando para a verdadeira vida. Então, quando ele questiona Jesus, ele já sabia, ele estava muito mais ali buscando algo para poder ter a escolha dele e ter uma desculpa. E a resposta de Jesus, ela traz essa realeza, porque o meu reino não é deste mundo. Ele estava falando que o reino dele não é de um mundo de expiações e provas, tão distante da realeza que ele quer construir nos nossos corações, que é a realeza divina. São os mundos celestes, morada dos espíritos puros. E ele ainda fala que se fosse possível que isso acontecesse, porque não acontece no mundo superior, muito menos no mundo divino, no mundo celeste. Mas que se fosse acontecer, o que esses ministros, quem são os ministros? São os auxiliares, os ajudantes. Eles jamais permitiriam, não só com Cristo, com quem quer que seja, se nós fôssemos uma sociedade verdadeiramente fraterna, solidária, nós não permitiríamos muitas das crueldades que a gente presencia e muitas vezes nós, assim como Pilatos, lavamos as nossas mãos. O que eu vou fazer? Tem muito para fazer. Mas se eu for ficar fazendo demais, sei lá, vou parar na prisão também, né? Eles vão, dali a pouco, o que vão fazer comigo? Então vem essa dualidade. Realeza do Cristo, realeza de Jesus, a verdadeira realeza ou a realeza passageira, realeza terrestre? E Jesus fala algo que é muito interessante. Por agora, meu reino não é deste mundo. O que Jesus está falando? Por agora, mas que o reino dele vai ser construído na terra. Como assim? A gente tem a lei do progresso em tudo no universo. Tudo está submetido a uma lei divina de progresso. Então a gente tem a progressão dos mundos, que é o que a gente vai estudar no capítulo 3º. Os mundos também estão nesse progresso. Progridem pelas criaturas que vão habitar neles, cada vez mais o quê? Mais intelectualizadas, mais moralizadas, e a própria morada também evolui. Não só no sentido das construções, do saneamento, mas também da matéria, que ela vai o quê? Se eterizando, se sutilizando. Quanto mais evoluído é o mundo, menos grosseira é a matéria desse mundo. Então nós também estamos na progressão dos mundos. Nós já fomos um mundo primitivo, muito mais grosseiro. Éramos muito semelhantes aos animais, a própria vestimenta física, os nossos corpos eram diferentes, né? A gente pega lá o homem das cavernas. Então hoje a gente já tem uma transformação. Por ora meu reino não é deste mundo. Hoje, expiações e provas não tem como nós termos esse reino de amor. Então nós estamos também numa outra transição planetária. Quando vem a terceira revelação, o cristianismo redivivo, esse consolador que o Cristo nos promete, o Espiritismo, o que ele vem dizer para nós? Que Jesus inaugura essa era de regeneração. O que é essa regeneração? É a nossa luta contra a egolatria, essa individualidade, nos colocarmos acima das pessoas, nos acharmos melhores, seja pela nossa opção sexual, pela cor da nossa pele, pela religião, pela nação que reencarnamos. Quando nós estamos nessa egolatria, egoísmo, orgulho, vaidade, isso vai nos prender aos mundos inferiores, queiramos ou não temos condições de ir para mundos de regeneração. Quem vai para a terra regenerada? Aqueles que já creem em Deus, que já buscam a fraternidade, a solidariedade, o amar uns aos outros. Nós estamos nessa transição.
Mas essa não será a única transição. Existirão várias transições planetárias aqui no planeta Terra. E quando finalmente deixar de existir materialmente, como a ciência nos prova, será um mundo que? Celeste, um mundo divino, morada desses espíritos puros. Quem são os espíritos puros? Os que edificaram em si esse reino de amor. Aí sim, Jesus terá edificado na terra o reino de Deus, terá cumprido a sua missão. E o que é interessante, até lá, Ele estará conosco, nos auxiliando, nos insuflando essa boa vontade, essa fé, essa coragem. E não quer dizer que a gente vai fazer todas as nossas passagens numa única escola, que a gente vai ter que esperar a Terra ter essa progressão. Não, cada aluno que for para outras escolas mais adiantadas também irá alcançar o reino de Deus, essa perfeição. E aqui nós vamos compreender a realeza de Jesus, que é o convite que Ele nos faz. A riqueza imperecível, a riqueza da alma, do espírito, porque nós estamos sempre vivos, encarnados ou desencarnados, nós estamos sempre vivos. Encarnados, nós vestimos ali uma vestimenta de carne, para novas experiências na matéria, para intelectualização, moralização do espírito. Desencarnados também. Então nós estamos nesse processo de humanização. É interessante que é aquela visão da vida futura que o Cristo nos trouxe. É nós já termos essa compreensão do nosso objetivo. Facilita nos consolarmos diante das nossas dores. Vocês concordam? Porque fomos nós que agimos, que escolhemos, e muitas vezes por ignorância, não foi nem agindo por maldade. E esse Pai de amor, de justiça, de misericórdia, nos permite estarmos novamente em condições de repararmos os erros e darmos continuidade no nosso processo evolutivo. É tão especial a visão da vida futura que Jesus nos fala, dessa imortalidade da alma, que mesmo encarnados no mundo em que temos tantas competições, tanta busca pelo ter, nós já vamos buscando, através da maturidade do senso moral, essa fraternidade, essa solidariedade, esse amai-vos uns aos outros. E é um ensinamento que não é somente para a gente achar tão bonito, às vezes nos emocionar. Não. É algo que nós temos que compreender, que essa realeza de Jesus, ela vem nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Que é esse caminho de virtudes, é esse burilamento do espírito, é de repente nós estarmos nessa situação de Pilatos, e ao invés de fazermos como ele fez ali, o que Pilatos faz? Ele coloca Barrabás, que é um ladrão, e pergunta ao povo: quem vocês querem que seja solto? E ali no meio da multidão, é claro que tinham muitos do palácio que estavam gritando o quê? Barrabás, incitando a massa. E aí quando pedem para soltar Barrabás, é aquele alívio, mas que é um alívio o quê? Passageiro também. Nossa, não fui eu ia te soltar, mas o povo pediu. A gente se engana por muito pouco tempo, porque a gente fica aliviado, mas ao mesmo tempo o que acontece na consciência? A gente sabe, porque a gente fala assim: agora eu vou desencarnar, vai ter um tribunal lá que vai me julgar as minhas ações. É assim? Não. O tribunal é a nossa consciência. Assim que nós lesamos a lei de amor, a gente sente. A gente pode estar anestesiado pela vaidade, pelo orgulho, por sermos considerados aqui melhores do que os outros. Mas somos todos iguais, dessa lei a gente não foge. Temos o mesmo objetivo, que é amar em plenitude. Então, nesse curto, vamos dizer assim, nesse item tão curtinho, quando Allan Kardec nos fala dessa realeza de Jesus, ele nos traz algo importantíssimo. O
o que é ser cristão. Porque se nós nos dizemos cristãos, nós estamos afirmando, primeiro, que cremos em Jesus. Vocês concordam? Eu sou cristã, mas eu acho que Jesus mentiu. Eu acho que ele não falou tudo 100%, não. Tem umas coisas ali que eu não concordo. Então, a gente não é cristão. O que acontece muitas vezes é de nos dizermos cristãos, mas não compreendermos o Cristo. Não compreendermos essa realeza de Jesus. Não é para a gente chegar no mundo material e não trabalharmos, não buscarmos sim o conforto da riqueza. A riqueza é um mal? Ela é algo condenável? Aí a gente vai olhar para os ricos e pensar o quê? Nossa, Deus colocou na mão dessas pessoas um objeto de perdição. Não, a riqueza é neutra. É o que nós fazemos. Nós somos usufrutuários. E o que nós fazemos com esses bens que Deus nos empresta, o resultado deles é que pode trazer uma riqueza para a nossa alma, para o nosso espírito, ou pode trazer o que? Não é perdição, ninguém está perdido não. Pode trazer consequências. Quais consequências? Usei mal. Não, mas você usou mal, você aprendeu, agora você vai lá e usa melhor. A gente vem, às vezes, não usa ainda do jeito que tem usado. Aí a gente vai ficar o quê? Encarnando e reencarnando nas escolas inferiores, até que a gente aprenda a esse ser coletivo, a essa solidariedade que somos nós, é a nossa essência. Enquanto nós não tivermos naturalmente, espontaneamente amando o próximo, nós ainda vamos ter que aprender. Porque não é amar ao próximo como a si mesmo, amando a Deus, no sentido de que se eu não fizer isso, eu não vou para esse reino, Deus vai me castigar, vou continuar. Não é esse interesse. É aquele interesse verdadeiro em que a gente olha para o outro, pode ser um desconhecido, e a dor do outro nos toca. E nós vamos auxiliar. Por que vamos auxiliar? Porque é nosso irmão. Porque compreendemos o ensinamento do Cristo, compreendemos a sua realeza. E assim, todos nós que aqui estamos, a internet também, mas que a gente possa nessa semana pensar na realeza de Jesus. Que nós possamos nesta noite orar, como nos foi colocado aqui no Livro dos Espíritos, rogar que nesse desprendimento do Espírito, que esse nosso sono físico, ele esteja alimentado de um sentimento bom e que o nosso espírito possa estar em paragens onde vamos ter aprendizados e fazer dessa semana uma semana melhor, uma semana em que nós vamos ter mais empatia, mais solidariedade. Vamos buscar mais, seja dentro dos nossos lares, seja nos nossos trabalhos, no trânsito, onde nós estivermos, pensarmos nesse reino de Deus que nós edificamos em nós mesmos e colocar esses tijolinhos de muito amor, de muita humildade, de muita compaixão. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então passar para o passe. Você fluidificar? Você dá? Pode dar. Pode ficar de cá. Elô, você fica dele? Então vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai, com sentimento de amor e de gratidão. E vamos pensar em Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Vamos perceber que Ele caminha em nossa direção, em seu olhar esta luz de amor, de acolhimento. E Ele sorri para nós, um sorriso que nos encoraja a caminharmos ao seu lado,
estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E ainda, com os nossos pensamentos elevados, abracemos o Cristo Jesus. Percebamos as emanações de amor que nesse instante tomam conta do nosso ser. E roubando o magnetismo das águas, vamos retornando à nossa consciência com muita alegria nos corações e disposição para alcançarmos o reino de Deus. Que Ele nos abençoe.